Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que bom que você chegou em mais uma mensagem da série Alvorecer. Eu tenho uma palavra de Deus para você, na verdade, um choque de realidade, algo importante que nós não podemos ocultar. Eu quero que você fique comigo até o final. Eu só vou te pedir um favor, antes de começar o vídeo, para essa mensagem ir o mais longe possível. Se você puder, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem faltar, às 7 horas da manhã, sempre tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Que Deus abençoe e vamos para o vídeo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aí ele diz para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Bom, talvez você já viu esse texto em um lugar e você talvez não lembra. Mas se você já foi num cemitério, se você perceber, na maioria das lápides existe esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu briguei pesado, eu combati um bom combate. E ele está dizendo, eu não, perdi, não, ele está falando, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Ele está dizendo, a carreira, o combate não roubou de minha fé, eu guardei a fé. Só que esse homem que escreve é um homem chamado Paulo. Paulo é um apóstolo. Paulo é um homem a qual o Senhor havia comissionado para uma missão extraordinária. Paulo plantou igrejas. Paulo se relacionou com tantos homens, com tantas pessoas em prol dessa liderança, desse plantio. E no final ele está acabando a carreira e instruindo um jovem pastor. É como se eu chegasse no final da minha vida ministerial e encontrasse um menino que pregaria pelos mesmos lugares que eu preguei, daria continuidade do meu ministério, e eu dissesse para ele essas palavras: olha, eu acabei, está tudo certo, glória a Jesus, estou bem, mas eu preciso te dizer, eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui decepcionado. Então prepara o seu coração, porque provavelmente isso também vai acontecer com você. Sabe, é a experiência trazendo a luz para um menino vibrante, cheio de força. E Paulo diz isso para ele: olha, Timóteo, não permita que desprezem a tua mocidade. Ele está dizendo, você tem força, você tem ânimo. Mas aqui ele está dizendo, olha, você só precisa saber de uma coisa: você vai ser decepcionado, você vai ser abandonado no meio do caminho, você vai ser deixado de lado por pessoas que deveriam estar com você até o final. Mas não permita com que isso destrua a sua fé e acabe com a sua carreira. Entende que as coisas conectam? Ele está abrindo o coração e está dizendo, eu fui abandonado, esse homem me causou muito problema. E agora, só nós aqui, a gente já viveu isso provavelmente, e a gente não tem quase nada de idade ainda. Eu tenho 30 anos e eu já fui abandonado por gente que eu pensei que ficaria comigo para o resto da vida. Sabe o que é interessante?
é que eu vivi algumas coisas que para mim foram muito difíceis de suportar, no sentido de que eu jamais imaginaria viver daquela pessoa, aquele cenário de abandono. Você sabe que na vida, às vezes a gente começa junto com algumas pessoas, a gente faz a mesma coisa, a gente é um par, sabe, já viu? E aí de repente está tudo bem, nós somos amigos, amor, alegria, uau, que top, você vai na minha casa, eu vou na sua casa. E aí de repente Deus, por sua própria vontade, acelera o ministério de alguém. Entenda isso dentro da perspectiva do que você vive. Só que nesse acelerar, sempre tem alguém que visivelmente ou aparentemente não acompanha o crescimento. Mas não existe um abandono, existe apenas uma disparidade de velocidade do ministério, não é a vida aqui. E eu vivi isso, em algum momento o Senhor me acelerou, e eu tinha amigos que eram meus amigos, a gente chorava junto, a gente ria junto, e a gente fazia planos para o futuro juntos. E olha que maluco, de repente o que nós planejávamos, o que nós orávamos, Deus fez, mas fez comigo primeiro. Então, eu queria ter aquelas pessoas que oraram comigo, que semearam comigo, se alegrando comigo. E sabe o que aconteceu? Eu fui decepcionado. Em algum momento, a bênção do Senhor sobre mim virou a amargura da vida daqueles que oraram e semearam comigo para a mesma colheita. Você entende? E o meu coração foi ferido, sabe? É o que você olhar para alguém assim e você, cara, e a pessoa ficar com uma cara fechada para você, virar a cara e ir embora, e você não fez nada. Você simplesmente está fazendo a vontade do Senhor e você foi frustrado. Eu quero que você entenda, na vida, alguns aceleram um pouco mais rápido do que os outros. E talvez começam juntos na história, mas em algum momento alguém se destaca. Grave isso no teu coração. Talvez isso gere abandono com você. O fato talvez de você ser abençoado pelo Senhor gere a rejeição do coração de alguns. Mas o que você não pode esquecer é que é nesse dia que você conhece quem são os seus verdadeiros amigos. Quem são as pessoas que verdadeiramente sempre torceram e oraram por você. É no dia que você conta a melhor notícia, e é nesse dia que no olhar você descobre se aquela pessoa verdadeiramente, quando dizia eu estou torcendo por você, verdadeiramente estava torcendo por você. E é nesse dia que você irá se decepcionar. E é nesse dia que a nossa vitória dói em nós também, porque você não consegue compreender. Existe apenas um perigo: quando nós somos os que decepcionam aqueles que estão acelerando na nossa frente. Porque não dá para ser uma via de mão única, a vida é uma via de mão dupla. E sabe o que eu descobri? Eu já fui um babaca. Eu já fui. Talvez precise melhorar muito ainda, mas como a vida é maturidade e nós vamos amadurecendo, eu tinha 30, daqui a pouco eu tenho 35, daqui a pouco eu tenho 40, e se Deus quiser, quando eu tiver 40, minha mentalidade tem que estar mais avançada. Mas sabe, eu me lembro de quando o Senhor começou a abençoar um amigo meu, na mesma cena. Talvez eu até colhi um pouco do que eu plantei. Sabe, Deus começou a prosperar o ministério de um amigo meu que nós começamos juntos. E de repente ele explodiu. E sabe o que eu dizia? Mas ele é solteiro, né? Babaca. Sabe por que eu fazia isso? Eu queria justificar aquilo que Deus estava fazendo. Eu queria tornar carnal. Eu queria tirar a glória de Deus daquele negócio. Não de Deus, na verdade era dele mesmo. A alegria dele. Isso é coração de homem. Porque a gente se decepciona, mas a gente também decepciona muita gente. Então Paulo, ele está trazendo à luz o seguinte lindo: se prepara o teu coração, mas não seja essa pessoa para ninguém. Sabe o que a gente tem que aprender a celebrar? A se alegrar? É com a alegria do outro.
Nós temos que aprender a orar de verdade pela pessoa. Olha, eu quero que você seja abençoado. Tomara que seja, mas a gente às vezes só não quer que seja mais abençoado que a gente. A gente quer que a pessoa tenha um bom carro, só não pode ser melhor que o nosso. A gente quer que a pessoa tenha uma boa casa, mas a gente não quer que seja melhor do que a nossa. Um bom salário, mas não pode ser melhor do que o nosso. Sabe o que é isso? É um coração que não amadureceu. Sabe, meu lindo, na vida nós não somos competidores uns dos outros. Esquece, cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua própria jornada, cada um tem o seu próprio propósito. Você não compete comigo e eu não estou competindo com você, porque o meu propósito é o que importa e o seu propósito para você é o que deve importar. Então, quando Deus está te acelerando, Deus não está te acelerando em detrimento à minha história. Deus está acelerando você em detrimento ao teu propósito. E vice-versa. Não é eu, é você. Assim, quando for comigo, não é você, é eu. Entende? Só que o que a gente precisa compreender é que se meu coração permanece puro, tudo que o Deus faz por mim vai reverberar em você. E vice-versa. Tudo que Deus faz em você, Deus vai reverberar em mim. Deus não abençoa ninguém como fim em si próprio. Deus sempre está fazendo algo que gere na vida das pessoas. O dia que Deus me deu voz na internet, o dia que Deus me deu voz para pregar o Evangelho, Deus me abençoou. Mas hoje milhões de pessoas ouvem uma palavra de Deus e são respondidas pelo Eterno. Eu sou apenas um porta-voz, mas a voz, a mensagem, a palavra, o conteúdo, a essência é dele. Você entende? Você pode ver eu, mas quando você ligar o som, você vai ouvir uma voz, e essa voz, a mensagem é do Senhor. E é isso, não se trata da gente, se trata do Senhor. Por isso que quando eu vejo alguém sendo muito abençoado, eu tenho que aprender a celebrar. Glória a Jesus, porque em algum momento haverá plantio sobre a minha geração daquilo que essa pessoa está vivendo. Entende? A visão de maturidade transforma a nossa perspectiva de analisar o que Deus está fazendo na vida de alguém. Perceba isso, sabe? E guarde o seu coração, porque vai fazer parte da sua caminhada à decepção. A nossa busca, ela tem que ser por um tipo de amizade: os leais. A lealdade genuína é a pessoa que fala somente de você para você, não de você para alguém. Lealdade é a pessoa que tem a mesma palavra na sua frente e quando você não está presente. Isso é lealdade, e esses são os verdadeiros amigos. Sabe, o verdadeiro amigo, o leal, é aquele que, se precisar quebrar o pau com você, ele vai quebrar o pau com você, não de você para alguém. O amigo genuíno, aquele que nós precisamos buscar e precisamos ser, é o leal. Em todo tempo, aqui está o meu ombro se você precisar, mas aqui estão as minhas palmas para você. Eu celebro, eu choro contigo, eu sou um amigo. É esse amigo que a gente tem que encontrar. A gente tem que encontrar quem verdadeiramente vai caminhar uma história completa. Eu sei que é difícil, mas o dia que você encontrar esse amigo, não deixe ele escapar de você. Principalmente se ele vier carregado de verdades que te provocam a melhorar. Pegue esse amigo, o amigo que liga para você e diz: você tem que orar mais, rapaz. Você tem que buscar mais o Senhor. Está subindo para a cabeça, baixa a bola. Cuidado do coração. Isso é um amigo de verdade. Ele chama a tua atenção e você permanece amando ele mesmo com raiva dele. Alguém aqui tem um amigo assim? Eu vou te falar, os meus amigos de verdade, eu olho nos olhos dele e digo: o que está acontecendo? O que eu posso melhorar? Eu já fui ministrado por amigos em momentos extremamente maravilhosos da minha vida, mas que eu não estava vendo de outra perspectiva o que podia acontecer. Então é isso. Nós precisamos saber que seremos decepcionados, mas não podemos esmorecer na busca de ter relacionamentos que nos aproximam de Jesus e que levam a nossa história para mais à frente. Uma coisa é certa: a cada nível de alcance da sua vida, filtros novos aparecem nas suas amizades. É difícil isso, né? Mas vai acontecer.
Nem todas as pessoas vão conseguir acompanhar a velocidade. Não é nem financeira, é emocional. E você mesmo vai chegar um momento que não vai conseguir mais ter as mesmas conversas. Eu tive essa experiência há uns dias atrás. Você já conversou com alguém da sua idade que não tem a mesma mentalidade? Você já conversou com alguém que tem a mesma faixa etária que você, mas o papo dele é de um meninão? É de uma pessoa que não evoluiu? Ainda está falando as mesmas coisas, ainda está falando mal de todo mundo, ainda está brigando pelas mesmas brigas, ainda está vivendo a mesma história. Você já viveu isso? Aí você se desencontra, a vida muda, as coisas acontecem, e aí de repente se encontra, e você não vai conseguir mais descer aqui. Vai te causar um desconforto, que vai parecer um retrocesso, e isso é natural. Não se trata de orgulho, não, isso é natural. A própria vida, se você respeitar os princípios do Senhor, se você viver a vontade do Pai, a própria vida vai te levando a novos lugares, na vida emocional, moral, tudo muda. Eu sentei com algumas pessoas há uns dias atrás, e foi constrangedor para mim, porque eu consegui ficar sem nenhum assunto. E eu sou muito falante, mas eles começaram a falar. Eu falei, meu Deus, parece que eu estou vivendo um déjà vu, porque 10 anos atrás essa era a conversa, entendeu? Há 10 anos atrás esse era o assunto, mas já se passou 10 anos, a vida já mudou. Ei, a gente já não está mais na fita VHS, a gente já não está mais no DVD, a gente já está na mídia digital, quer dizer, já está outra realidade, e a pessoa ainda está travado naquele tempo. Então, isso também causa o afastamento. Mas eu vou lembrar você, não se esqueça, você será decepcionado no caminho. São choques de realidades, reflexões necessárias que protegem o nosso coração, que nos levam por dentro do nosso propósito que Jesus preparou para nós. Parece que às vezes isso é mais humano do que bíblico, no sentido de que são reflexões pontuais da nossa história. Mas Paulo está dizendo, Timóteo, eu fui traído, Timóteo, eu fui abandonado, Timóteo, eu fui deixado de lado. Por favor, vem depressa, porque eu preciso de você, de alguém leal perto de mim. Traz os meus livros, traz a minha capa, e traz quem é útil, porque eu preciso, entendeu? A gente tem que se vincular àquilo que não se perde no tempo, aquilo que nós não vamos deixar passar. Termino dizendo para você algo que me emociona e me dá muita vontade de viver. Eu tenho muita vontade de daqui... Que dia que é hoje? Hoje é dia 2. Nós estamos gravando no dia 2 de março essa mensagem. Mas sabe o que eu fico imaginando? Daqui 50 anos eu vou estar com 80. Será que eu vou estar vivo ainda? Seria legal. Quero estar um velhão bonito, top, botox colando a testa em cima. Se o cabelo cair, vou meter peruca. Não vou ficar com cabecinha de velho, não. Eu vou fazer tudo o que dá para fazer. O que faz aí? Botox, pode fazer. Esticar, pode esticar. Fio de ouro, taca no pau. Irmão, bobiça, minha esposa é a coisa mais linda do mundo, eu vou ficar mais feio que ela. Não, nós temos que ficar bonito. Nós vamos top, 80 anos, George Clooney. E eu quero ter os meus amigos de agora comigo lá na frente, sentados numa mesa dizendo, como é bom servir a Jesus, como foi bom ter dedicado a nossa juventude ao Senhor, como foi bom ter pregado, como foi bom ter respeitado e honrado a nossa esposa e nunca ter virado as costas, como foi bom, sabe, amigos que caminharão toda uma jornada e que lá na frente iremos desfrutar de um outro tempo.
mas serão os mesmos amigos. Só um tipo vai durar: os leais. E em nome de Jesus, nós vamos estar um dia numa roda, e talvez a gente se encontre, talvez não, mas em nome de Jesus, que a gente produza amigos que não nos decepcionem, e que nós não sejamos a decepção de ninguém. Que a gente amadureça em Jesus, que a gente construa pilares saudáveis, para que lá na frente a gente tenha alegria do trajeto que percorremos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, Tu és um exemplo perfeito. Tu és um modelo ideal que não abandona, que não desampara. Tu és o bom samaritano, Senhor, e é contigo que temos que aprender. Jesus, nós sabemos que a jornada irá causar decepções, mas isso nós não estamos despreparados. Porém, Jesus nos faz enxergar os leais, aqueles que irão fortalecer o nosso caminho, irão fortalecer a nossa essência, irão nos lembrar de quem somos em Ti, Jesus, irão nos provocar a crescer em espírito, em Te buscar ainda mais. Jesus, nos coloca Jonatas nas nossas vidas, nos coloca homens que não desamparam, nos coloca homens como Davi, que não foram, desleais, em nenhum momento honraram. Jesus, nos ajuda a ser essas pessoas na vida de alguém, para que possamos viver a essência da nossa breve vida, nessa curta história que se chama agora, porque a eternidade nos espera, e que nessa breve vida haja prazer, felicidade e paz na nossa vida, em nome